Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom, chegou segunda-feira, graças a Deus. Que bom que a gente estamos todos bem, não é? O Senhor nos abençoou o final de semana, está abençoando mais esse dia e nós vamos agradecer a Ele, tá bom? Fecha os teus olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo final de semana, pela noite que passou e por estarmos mais uma vez aqui. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de estar aqui falando com o Senhor. Te pedindo ainda que o Senhor venha nos proteger e nos livrar e continuar conosco neste dia que o Senhor fez. Amém? Amém, meus amores. Hoje nós temos segunda-feira, aula de português e nós temos o livro de reforço, tá? A nossa aula de hoje nós iremos falar sobre os substantivos simples e os substantivos compostos. Bom? Nós iremos falar sobre eles. A nossa página é somente uma, a página 65 do nosso livro de português. E o que é um substantivo simples? Substantivo simples é aquele que tem a formação por apenas um caractere, ou seja, é aquele que é formado apenas por uma palavra. Por exemplo, flor, maçã, pé, cor, sol, tá vendo? Amor, qual é a próxima? Pombo, banana. Então, o substantivo simples, ele tem a formação por apenas um caractere, apenas uma palavra. Então, mesa, cadeira, né, ventilador, colher, caneta, borracha, isso é substantivo simples. Por quê? Porque é formado apenas por um caractere, ou seja, apenas uma palavra. Já os substantivos compostos, eles são formados por duas ou mais caracteres, ou seja, os compostos são formados por duas ou mais palavras. Como assim? A tia vai mostrar agora. Nós temos aqui alguns substantivos compostos, tá certo? Então, aqui eu tenho, guarda-roupa, duas palavrinhas. Guarda-roupa, pé de moleque, banana maçã, couve-flor. Tá vendo qual é essa? Segunda-feira, cor-de-rosa, amor perfeito. Nós temos aqui cachorro quente, arco-íris, bem me quer, tá certo? Então aqui eu tenho algumas palavras, alguns substantivos compostos. Por quê? Porque são formados por dois ou mais caracteres, tá? Duas ou mais palavrinhas, por isso que eles são chamados de compostos, tá bom, meus amores? Nós vamos fazer o exercício, tá? Nosso primeiro quesito. Vamos lá no nosso primeiro. Circule os substantivos simples, tá? E sublinhe o substantivo compostos no texto abaixo. Vamos ler com a tia? Vamos lá. Rafael ganhou um beija-flor de seu tio-avô, Demerval. E não era nada mal. Enfim, passear com o pássaro por aí, vendo as plantas polinizar, literalmente beija-flor, o girassol do jardim. Era um fim de semana, porém o beija-flor ficou doente e não queria voar. E não é que o Rafa ficou com ele até ele sarar? Limpou a casa, deu de comer, até cantou, por mais estranho que isso possa ser. Mas o pássaro soube reconhecer, ficou feliz e não demorou as asas bater. Indo novamente
indo novamente do néctar das plantas beber, feliz por saber e ter todo aquele bem me quer. E não é assim que tudo tem que ser? Certo? Então, vocês irão fazer o quê? Circular o substantivo simples, tá certo? E vão sublinhar o substantivo composto neste texto, certo? Segundo quesito. Observe as palavras soltas e junte-as, transformando-as em substantivo compostos. Então, aqui eu tenho arco, tenho pé, cachorro, quedas, íris, ponta, quente e para. Aí você vai fazer o quê? Você vai juntar essas palavras que estão soltas para formar substantivos compostos. Vamos para o nosso terceiro. Na questão anterior, você utilizou como recurso juntar substantivos simples para formar substantivos compostos. Agora, escreva quais palavras foram utilizadas abaixo para formar os seguintes substantivos compostos. Então, aqui eu tenho guarda-roupa, eu tenho peixe-espada, ano-luz, eu tenho aqui segunda-feira e eu tenho aqui girassol, tá certo? Vamos para o nosso quarto quesito. Numere os substantivos com 1 se forem simples, tá? E com 2 se forem compostos. E aqui eu tenho dia a dia, cor-de-rosa, revista, porta, amor perfeito. Eu tenho aqui bancário e eu tenho aqui vai e vem. E aí você vai enumerar 1 se for simples, 2 se for composto, tá certo? Essa é o nosso livro de português, tá certo? Terminamos a nossa aulinha de português, tá? Nós vamos agora para o nosso livro de reforço. Vamos ver o que nós temos aqui no livro de reforço. Gente, vamos para o nosso livro de reforço. Iremos fazer apenas uma página também, tá? Que é a página 64. Tá bom? Página 64. Vamos para o nosso primeiro quesito. Vamos lá. Primeiro, leia o texto. Leia o texto abaixo e circule de amarelo o substantivo composto, tá? E de azul o substantivo simples. E o texto é: um dia, uma menina estava sentada no sofá-cama, observando sua mãe varrer a casa. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos no meio de sua cabeleira escura. Olhou para sua mãe e lhe perguntou: por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? A mãe respondeu: bom, cada vez que você faz algo de ruim, fico com uma tristeza danada e um fio de meu cabelo fica branco. A menina pensou um pouquinho e logo perguntou: mãe, por que todos os fios de cabelo da minha avó estão brancos? O que aconteceu, né? Então é um texto bem engraçado, bem interessante. Então vocês vão ler esse texto, vocês vão circular de amarelo, tá? Os substantivos compostos e de azul os substantivos simples, tá, meus amores? Vamos para o nosso segundo quesito.
Desembaralhe as sílabas e forme um substantivo composto. Então, aqui eu tenho, tá certo? Algumas sílabas. Vocês irão desembaralhar e irão formar, tá certo? Um substantivo composto. Terceiro quesito. Junte as palavras do quadro, forme substantivos compostos e escreva-os. Então, aqui eu tenho guarda, couve, beija, pé, bem, segunda, arco, íris, roupa, flor, moleque, feira, vi, cabra, cega, sol, alto, falante, dé. Então, vocês irão juntar as palavras do quadro e formar substantivo compostos, tá certo? Então, aqui eu tenho as palavras, ó. E nesse quadro aqui, nesse espaço, vocês irão formar os substantivos compostos, certo? Bom, meus amores, este foi o nosso livro de reforço, tá certo? Esta foi a nossa aula de segunda-feira, tá bom? Aulinha de português e aulinha e o livro de reforço, tá? Então, gente, para vocês, uma boa aula. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, tá bom? Tchau!